Fala aí, Rodrigo. Será que teria alguma forma da gente construir, a gente sim, comunidade, né? E junto com o fornecedor, junto com, né, checkmarks, sei lá. é, as boas práticas de programação voltada a isso, porque imagine que, para mim, eu quero desenvolver com o código mais seguro possível. Ou voltada direto ao desenvolvedor, ou voltado pelo menos a desenvolvedores de framework, que seria a gente já garantir essas boas práticas de segurança pensando na análise de SAST. Então, Exatamente. não sei, sei lá, boas práticas de desenvolvimento de aplicação. Code bashing. Não. Isso daí é outra coisa. O Marcos veio vender pra gente. Não. O code bashing... Eu acho que... Não, pode falar, desculpa. Não, uma das coisas que vocês mencionaram no início é verdade, e embora se tenha notado uma mudança de pensamento das empresas, ainda existe algum trabalho a ser feito, que é, de facto, muitos clientes de facto correm o scan e correm, simplesmente, não é? E esperam que haja uma espécie de milagre no dia a seguir que as vulnerabilidades desapareçam. Mas, por outro lado, muitas vezes os programadores não têm as ferramentas necessárias, nem o conhecimento para corrigir. Tipo, eu tenho 100 vulnerabilidades, por onde é que eu começo? Qual é a mais crítica? Será que eles são mesmo true positives, ou será que no meu cenário eu posso ignorar? Existem todas estas questões que, de facto, o típico programador não tem. Por isso, sem dúvida, um guia de boas práticas faria todo sentido, porque sempre que um programador é apresentado com um problema para resolver, a segurança raramente está lá desde o início. Provavelmente irá aparecer num estágio algures, porque vai ser integrado numa pipeline, ou vai precisar de obedecer uma determinada política que não pode ser lançado sem vulnerabilidades high, medium, mas até o programador ter o mindset apropriado e de ter uma proatividade, de tentar ter uma programação segura, é bastante complexo. E eu acho que isto tem de começar assim como se aprende a programar, tem que se aprender a programar seguro. Eu acho que é a única forma. E aí, obviamente, eu não sei no Brasil, mas em Portugal nós não estamos aí ainda. Nem de todo. Se você voltou, está mais longe ainda. DevSecOps. Se na Europa não tá em algum lugar, o Brasil não vai estar, né, cara? Não adianta. Garanto que não vai estar. Inclusive, quando eu dei aula por um bom tempo, né, em universidades e tal, e, cara, eu dava aula de programação, web, nada relacionado à segurança. Às vezes auditoria, às vezes umas coisas mais teóricas. Mas pra todo santo dia, o Marcos está de prova que foi meu aluno da faculdade. Todo santo dia que eu tinha que falar de qualquer tema. Cara, não importa o tema que eu tivesse que falar na aula, cara, pense em segurança de alguma forma. Vamos explicar aqui hoje como é que conecta no banco de dados. Cara, armazena string na porra de um cofre. Não vai buscar informação sem validar. Então, tipo, eu sempre puxava esses tópicos porque simplesmente não tem. Quando eu aprendi, não tinha isso. Pra falar que não tem, algumas linguagens, sei lá, no C, no C++, teve uma época que, sei lá, você vai usar uma função lá de número randômico. E aí a função teve um problema que foi descoberto, que foi exposto. E aí o próprio pessoal criou uma função lá, randomS. Então essa função agora é safe. Então use essa função, e eles colocavam isso na documentação. Era o máximo que tinha. De resto, cara, como é que você... Uma coisa é você ter uma função com um problema da própria linguagem do próprio framework. Isso é uma coisa, tá catalogada, mas fácil de identificar, eu acredito, tá? Outra coisa é o seu fluxo, né, de um SQL injection, de um XSS, por exemplo, de um privacy violation, coisas que vão acontecer no seu fluxo da sua programação e não no framework em si. Então, para essas coisas, como o Rodrigo comentou, ter uma boa prática, um guia, sei lá, é fundamental. Aqui, aí até pegando um exemplo, aqui onde eu trabalho hoje na ABB, a gente tem isso, tem um guia de boas práticas de várias, por linguagem e agnóstico, né? Então, evite acesso à informação assim assado, criptografe tal tipo de informação. Então, você tem umas coisas assim, mas é aquela coisa, o cara tem que parar e ler um documento gigante, e no dia a dia a gente sabe, né, o dev ele é chicoteado para entregar feature, então... Exatamente. Eu acho que tem um problema do negócio em geral, os negócios precisam funcionar, tem uma velocidade muito grande, e tem o outro que é do desenvolvedor. E o Rodrigo sempre fala isso, cara, que eu acho um negócio legal. O desenvolvedor é o responsável por aquilo. Então, ele não pode abrir mão da qualidade, né? Cara, eu vou entregar essa... É a feature, beleza. Então, a feature é fazer cadastrar o usuário, mas tem que cadastrar, tem que validar as informações, eu tenho que, né, fazer a conexão correta, blá, 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 para fazer as boas práticas, testar. Então, a feature em si tem que compor tudo isso na cabeça dele para que, né, em vez de um dia, ele tem que entregar em 3 dias para compor tudo que precisa ser feito e garantir a qualidade, a segurança, a performance, enfim, e todas as questões agregadas, né, enfim.
Exatamente, eu acho que é isso que nos falta um bocadinho, que é quando nós pensamos numa funcionalidade, pensarmos desde o início na segurança, mas não temos esse mindset. Claro que depois também existe aqui o papel da AppSec na empresa, e que é preciso instilar este tipo de mindset nos programadores, mas eu acho que é um processo demorado, e acho que já se nota uma diferença em relação a uns anos atrás, em que havia esta preocupação apenas de fazer o check da segurança no final. Já se nota mais o shift left, sem dúvida, e de facto é verdade que as empresas estão a integrar SAST e outras ferramentas, KICS, o SCA, Software Composition Analysis, desde o início, e agora também é preciso treinar o mindset dos programadores para fazer algo com esses resultados, tentar perceber o que é que de facto pode ser feito. Eu ficava pensando que quanto mais à esquerda a gente trouxer a segurança, menos a gente vai ficar dependente de ferramentas, por exemplo, né? Só que aí eu ficava pensando, cara, mas se eu tô no mercado de venda desse produto, para mim não seria interessante, pensando assim, como vendas. Só que daí eu comecei a analisar o mercado real e você vê que a gente tá anos-luz de chegar aqui. Então, até chegar aqui, puramente aqui, vai levar muito tempo. E se chegar, porque seria nível perfeito, né? Então, Sim. Antes de eu desenvolver mas aí alguma o cara coisa... ia ter que fazer uma modelagem perfeita, cara. Pensar em todas as possibilidades possíveis. Mesmo não vai assim, acontecer isso. E mesmo assim você ainda precisa de uma ferramenta, porque por mais que Sim. você tenha a modelagem perfeita, como a Dani Você falou... tem um framework para ajudar, alguma as coisa. linguagens, elas são muito dinâmicas, estão sempre atualizando, então... você tinha que acompanhar, então você poderia ter sua modelagem perfeita ali, naquele momento, mas no próximo scan atualizou, já mudou as coisas, então você tem que ter um processo ali que garanta que você esteja acompanhando também essa atualização. E uma dificuldade adicional que eu vejo é o facto da forma como nós desenvolvemos aplicações ter mudado, porque antes nós tínhamos um monolítico, como nós falámos. Se de facto já temos aplicações que são microserviços, mas nós temos microserviços, temos APIs, temos open source, temos infrastructure as code, temos tantas peças diferentes que na realidade depois se ligam para dar origem a uma aplicação no final, que nós precisamos de várias ferramentas para cobrir de diferentes estágios, diferentes perspectivas do tal shift left. Porque eu posso começar por montar um microserviço e eu sou responsável por esse microserviço, então o SAST interessa-me a mim. Mas outra parte da outra equipa pode estar responsável pela infraestrutura, então o KICS é responsável por ele. Por isso acho que também falta aqui esta entidade responsável por supervisionar o desenvolvimento de uma aplicação como um todo e ter consciência de todas as peças desta aplicação que estão a ser montadas. Nós costumamos chamar tipo um Lego, porque de facto, quando nós usamos o Lego para construir uma casa ou o que seja, nós tentamos montar diferentes peças, mas precisamos de ter a big picture, nós precisamos saber o que é que vai sair dali no final. Numa aplicação aqui é igual, e olhando a perspectiva da segurança também, ou seja, é preciso ter aqui uma entidade responsável que faça ou que assegure que o desenvolvimento do software é seguro desde o início, em diferentes perspectivas. SAST, KICS ou Infrastructure as Code. E no final temos o DAST, ou Penetration Test, que também não podemos descurar,